Oi, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade aos projetos de verão, final do ano, enfim, estamos preparando o nosso guarda-roupa aí para as festas, férias, para ficar com tudo novinho e feito à mão. A ideia do passo a passo de hoje é ser uma coisa muito simples, muito fácil e especialmente direcionada para quem está iniciando na costura. Por isso que nós vamos fazer uma saia lápis, que vai ser uma saia sem zíper, o que já facilita bastante, e vai ter um peplum, um babado que também é muito sem complicação de fazer. Então, como essa saia não vai ter zíper, não vai ter elástico nem nada, você deve escolher uma malha para trabalhar nesse projeto. Eu escolhi uma malha tricô, mas você pode escolher qualquer uma, tá? E aí, sempre quando eu trabalho com malhas aqui no canal, vocês me perguntam se eu uso algum tipo de agulha especial, alguma linha, alguma técnica especial. Para trabalhar com malhas, o ideal é que você use a agulha ponta bola, mas eu confesso que eu nem sempre troco a agulha e até agora, gente, não me aconteceu nada demais, nenhuma peça minha ficou estragada por isso, deu tudo certo até agora. Mas aí você fica sabendo o que é o ideal e faz se quiser, claro. Também não uso nenhum tipo de linha especial, tem gente que gosta de utilizar o fio de overlock, eu particularmente já tentei e não tive uma boa experiência, então por isso que eu uso uma linha comum mesmo, tá? E aí você tem duas opções, você tanto pode optar pelo ponto em zigue-zague, que é o ideal, porque ele vai se adaptar à elasticidade do tecido, mas você também pode utilizar o ponto reto duplo, ou seja, uma costura reforçada. Passa uma costura reta e daí você vem por cima dessa primeira costura e passa outra. Eu sempre faço isso e minhas roupas nunca arrebentaram ponto, sempre deu tudo beleza. Então é isso, acho que já foi o suficiente para esse nosso bate-papo inicial, já dei todas as dicas, vamos agora para o tutorial de hoje. A primeira coisa é tirar a medida do seu quadril. No meu caso, eu tenho 104 centímetros. E aí eu dividi por 2 porque nós já vamos tirar frente e costas. Depois que eu dividi, eu achei 52 centímetros, então eu acrescentei mais 2 centímetros para as margens de costura, então ficou com 54. E já dobrei aqui o tecido com a largura que eu preciso. Para o comprimento, eu quero o comprimento real dela de 50 centímetros. Só que aí eu acrescentei para ficar com 62 centímetros, porque depois nós vamos tirar esse excesso para ser o cós da saia. Então a gente já acrescenta agora. E aí nós vamos cortar onde a gente decidiu que é o comprimento da saia. E aqui na dobra do tecido eu vou cortar para separar as duas partes. Então agora eu tenho dois retângulos com 54 centímetros de largura e 62 de comprimento. E assim nós já temos frente e costas da nossa saia. Aqui na lateral nós vamos marcar mais ou menos 2,5 centímetros de distância da borda e vamos marcar com um pique. E aí a gente desce uns 15 centímetros a partir do primeiro pique que a gente marcou e marca outro. E aí a gente segue num corte diagonal. Aí a gente dobra assim ao meio para que a gente possa utilizar essa parte que já cortamos como molde para cortar a outra. Aí agora a gente dobra assim para que a gente possa fazer a mesma coisa na parte que vai nas pernas. E a gente vai fazer aquele mesmo cortezinho aqui na parte das pernas para que fique mais juntinho, mais afunilado. A gente faz isso para que fique mais parecido com aquele formato da saia lápis. E depois que a gente cortou, tá aqui a parte da frente e a parte das costas, como vocês podem ver, já ganhando mais forma. Agora a gente vai colocar as duas peças direito com o direito e vai passar uma costura nas duas laterais. E agora nós vamos costurar. Como é malha, você pode optar por costurar com um ponto em zigue-zague ou pode utilizar o ponto reto e depois passar uma outra costura reta por cima como reforço, que é o que eu vou preferir fazer. E agora eu já vou fazer o acabamento em overlock. Se você não tiver uma máquina dessas, pode utilizar o ponto em zigue-zague. Bom, agora que nós já costuramos a saia, nós vamos medir aqueles 12 centímetros que nós já acrescentamos no começo e vamos cortar aqui para tirar a faixa que vai ser o nosso cós.
essa peça nós vamos dobrar dessa maneira para que seja o nosso cós, mas por enquanto eu vou reservar isso porque agora nós vamos fazer o babadinho que vai na cintura. Quando a gente cortou a saia, sobrou isso aqui de tecido e é o que a gente vai usar agora para fazer o peplum. Eu vou demonstrar aqui no papel como é que você vai cortar o babado peplum numa situação em que você tem um tecido com bastante largura. Então você vai dobrar dessa maneira ao meio. A gente dobra mais uma vez assim. Então agora você vem trazendo essa outra borda que não é a que está dobrada e vai se encontrar dessa maneira, ficando assim meio triangular. E aí você pode marcar antes com um giz, com uma caneta, um formato arredondado tanto na parte de cima quanto na cintura, para que você possa se guiar na hora do corte, e aí é só cortar seguindo esse formato. E aí quando você abrir o tecido, você deve ter um círculo inteiro dessa forma aqui. No meu caso, meu tecido não tinha a largura suficiente, então eu tive que fazer de uma forma diferente dessa que eu acabei de mostrar. Mas se seu tecido tem uma boa largura, então você pode fazer dessa forma que vai ficar um babado inteiro sem necessitar de emendas. O meu necessitou. O meu babado foi assim que ficou, tá, gente? Uma parte inteira e duas partes assim divididas. Então não tem problema, é só a gente emendar essas duas partes aqui e a emenda fica nas costas. Vou lá então costurar. E agora eu vou juntar os dois babados com uma costura aqui pelas laterais e já aproveito e faço também o acabamento na overlock. Agora o babado já tá pronto. O que eu vou fazer agora é comparar se essa abertura que a gente fez no babado tá do mesmo tamanho da cintura da saia. Então tô vendo aqui que não está, então eu vou cortar deixando um pouco maior. E aí você vai tirando só um pouquinho e vai comparando com a cintura da saia para ver se vai dando certo. Se não der, você vai cortando até chegar no tamanho certo. Bom, meu babado já tá aqui todo aberto. O que eu vou fazer agora é passar overlock aqui nessa parte de baixo, né, em todo o círculo, e depois para fazer a barra eu vou só fazer uma dobrinha fina, porque como isso é circular, vai dar muito trabalho se eu fizer de outra forma. Então a gente faz só uma dobrinha fina. E agora eu fiz só uma dobrinha estreita e vou passar a costura aqui passando por cima do ponto do overlock. O babado já tá pronto. O que eu vou fazer agora é vestir ele aqui na cintura da saia dessa forma. Então aqui nas laterais, se o seu babado tem costuras, você faz encontrar a costura do babado com a costura lateral da saia e prende com alfinetes, e depois nós vamos alinhavar isso aqui tudo antes de costurar. Então tá aqui aquela faixa que a gente cortou pro cós, a gente vai dobrar ela assim ao meio e vai deixar ela dessa forma. E aí nós vamos vestir a faixa do cós assim na saia, fazendo com que a borda que está crua fique para cima, para que a gente depois possa fazer o acabamento, e aí a gente vai só prender com alfinetes. E aí tenha cuidado para que a costura lateral do cós coincida com a costura lateral da saia. Então agora a gente vai passar uma costura prendendo o cós, e a gente vai fazer isso bem devagar, porque tem 4 camadas de tecido, então tá bem grosso, então vamos bem devagar. E agora a gente vai fazer o acabamento em overlock nessa costura que a gente acabou de fazer aqui do cós. Agora eu já tô aqui na parte de baixo da saia, também vou passar um overlock aqui todo ao redor, para que depois a gente possa só dar uma dobrinha para poder fazer a barra da saia. Rapidinho assim a nossa saia já ficou pronta. Daqui a pouquinho eu venho mostrando o resultado para vocês vestindo a saia. Bem fácil de
fazer essa saia, né? E não demora nadinha, você já tem uma saia novinha para usar. E aí eu quero saber o que vocês acharam do vídeo de hoje. Deixem aqui nos comentários se gostaram do modelo de saia lápis com peplum. Também quero saber se vocês ficaram animadas para fazer a saia. Me contem aqui também nos comentários. Deixa aquele joinha, por favor, você me ajuda muito. Também ajude a divulgar o trabalho compartilhando esse conteúdo nas redes sociais. Se você tá de passagem por aqui e ainda não se inscreveu, eu te convido a fazer isso hoje. Clica aqui no botão vermelho e não perca nenhum vídeo. E se você quiser se tornar um apoiador do trabalho do Costurando Sonhos, também tô deixando o link aqui, é o primeiro link na descrição desse vídeo, que você pode clicar e se tornar um parceiro do canal. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Beijo enorme e eu te espero nos próximos.